preguei uma mensagem sexta-feira a respeito de falando da dispensação. E esta mensagem ela está na mensagem A Junção do Tempo. E eu tinha dado uma abertura naquele assunto ali, e quero apenas nesta manhã dar mais uma continuação aqui sobre o assunto. Esse assunto é importante porque você não pode fazer nada dentro de um tempo que Deus já passou por ele, já usou aquele tempo, e aquilo não vai ser usado mais. Por isso que o profeta repete sempre, mostrando as três últimas mensagens, que é Lutero, o Wesley e os pentecostais. Ele bateu muito nisso, falou muito sobre isso, dado as pessoas, o povo, depois que o mensageiro parte, termina aquela era, e eles continuam na mesma era que eles estavam então. Eles não são capazes de avançar. E quando isso acontece, aí não tem outro recurso, outro remédio, a não ser formar um sistema religioso, uma denominação daquele. Por isso que eles denominaram, porque eles continuaram dentro de uma era quando ela já estava encerrada. Isso vale dizer que nós não estamos numa era pentecostal. Ela foi muito boa para o seu dia, mas essa era é infinitamente maior do que aquela. Não maior em número de pessoas, né, em movimento, quer dizer, mas na revelação da palavra, no conteúdo da palavra. E agora, quando o próprio povo que conheceu e que conhece a mensagem e continua esperando que a era de Laodiceia termine, para que então se dê o arrebatamento, eles vão formar uma organização dentro da mensagem. Por quê? Porque quando Deus deixou aquilo ali, aquilo que ele deixa morre. Quando Deus deixou o movimento de Martim Lutero, aquilo morreu. Agora estamos vivendo de substâncias mortas, diz o irmão Brana. Vivendo substâncias mortas, que aquela mensagem não tinha mais efeito. Como a de Wesley não tinha mais efeito para os pentecostais, e saiu aí o movimento metodista que existe até hoje, que tem nada de Wesley ali, e nem tem nada mais de pentecostais no meio dos pentecostais. Acabou, morreu, passou. Agora, a mensagem, ela não denomina. Por quê? Porque a mensagem dentro dela tem três etapas, tem três estágios. Você nunca chega a ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo e já tendo a abertura da palavra quando você está vindo de uma determinada igreja. Então, ninguém evangeliza mostrando essas coisas profundas que Deus enviou, que Deus revelou dentro dos 7 selos. Mas a pessoa é batizada e logo em seguida ela vai tomando conhecimento dos ensinamentos, das revelações dentro da mensagem. É um processo bastante rápido para quem realmente tem interesse, porque está escrito, né? Se a pessoa
tem o Espírito Santo, ela vai desempenhar aquilo rapidamente. Não é uma coisa de longo tempo. Mas quando a gente para num ponto e não sai mais dali, ali a morte entra. E quando a morte entra, a palavra não está em mais, a morte entra, eles continuam ali. Já estão mortos e não têm conhecimento que estão mortos. Por quê? Porque a palavra mudou. Nós estamos pregando, mudou no sentido, avançou, né? É a mesma palavra, avançou. Nós estamos pregando a mensagem, aquilo que o profeta falou na mensagem Almas em Prisão, a terceira, as três últimas partes, que é a abertura da palavra, a palavra falada, a abertura da palavra e almas em prisão, são essas três etapas dentro da abertura da palavra. São essas três etapas que estamos pregando. Mas dentro dessas três, você passa e implica em ensinar a respeito também de rudimentos, que é batismo, não é isso? Batismo. Ensinar como o comportamento na igreja, ensinar como se vestir, tudo isso é rudimento. E quem vem para a mensagem passa por esses rudimentos. E a gente não fica a vida inteira nesses rudimentos, porque então a igreja jamais avançaria se você ficasse nos rudimentos. Avança. Agora, quando você fica só com uma parte e não entra na outra, então o que acontece? Vai chegar um tempo que aquilo não vai fazer mais efeito. E quando não faz mais efeito, é que se torna um religioso. É que a mensagem vira religião. É quando não tem mais efeito. Porque as pessoas, os que estão revelados dentro da terceira etapa, lógico que eles têm muita facilidade para voltar rapidamente nos rudimentos, se passar por ali e avançar. Tomando as três partes. Passa pelos rudimentos e vai lá na frente e já vai mostrando a abertura da palavra. Agora, se eu ficar só lá naqueles rudimentos, é por isso que vocês devem, alguns irmãos têm ouvido alguma coisa disso, mas não dá, isso não dá para ouvir mais, isso aí não alimenta mais ninguém. Mas não é a mensagem? É. Só que não é só aquilo. Só que não é só aquilo, não é isso? Tem muito mais que aquilo, mas eles ficam só naquilo. E a igreja definhou. E quando a palavra, ela começa a... Vocês se lembram que o profeta disse do gavião, mas ele fala não é o abutre, não é o outro, é o falcão? Ele diz, o falcão antigamente, ele não comia nada que estava morto. Ele ia lá e matava preso e comia fresco. Mas o falcão foi acostumando com certas facilidades, acostumando, e que agora, o profeta diz, ele fica num fio, num poste aí, esperando um coelho ser atropelado, para ele ir lá e comer a presa que já está abatida. Ele não abate mais ela espera ser morta primeiro, para depois ele ir lá. É exatamente isso. É muito mais fácil você pegar aquilo que já está abatido, do que você ir lá e abater aquilo e comer aquilo fresco. É muito mais fácil você não se preocupar com as coisas que Deus está fazendo no presente momento e ficar com aquilo que ficou desde o começo, mas acontece que aí é que quando entra a coisa, o ritualismo na igreja, aí a palavra não surte mais efeito, o remédio já acostumou com o organismo acostumou com o remédio, e você percebe que não houve uma resposta
daquele tratamento, não houve uma resposta, porque não deu prosseguimento àquele tratamento. E o organismo acostumou com aquele medicamento e aquilo não tem mais nenhuma reação. Assim é o que aconteceu. O remédio é bom, mas tinha que avançar. E eles não avançaram. Por isso que a igreja aí vai entrando no mundo. Agora não tem mais problema. Agora já tem mulher, né, casando 2 vezes na mensagem. E ministro fazendo esse tipo de casamento. Agora já temos uma porta aberta para ministro casar 2 vezes. E o laico, então, está casando todo mundo. Não deu certo, casa de novo. E a coisa entrou por aí. Por quê? Porque não tiveram conhecimento de casamento e divórcio. Tomou só do lado natural o casamento e divórcio. E não tomaram o lado espiritual. Porque o casamento e divórcio só foi aberto depois que a palavra abriu. Só depois que a palavra abriu, depois dos selos, que Deus autorizou, irmão Brana, pregar casamento e divórcio. Eles tomam aquilo no natural. O Senhor Jesus, ele tem uma esposa. Tem uma esposa. Ele não tem 2 esposas. Ele é sacerdote, ele é rei. Ele tem uma esposa, ele tem uma rainha. Ele não tem 2, ele tem uma. Agora, quando fala, quando a mulher adultera, o homem pode repudiá-la e casar-se com outra. Agora, se você ler o texto bíblico, não é adultério. A Bíblia fala de prostituição. Tem uma diferença entre adultério e prostituição. Certo? Tem muita diferença. Fornicação. Tem muita diferença. Por isso, se eles conhecessem, ia lá em Deuteronômio, ia encontrar lá exatamente como era lá a sombra no Antigo Testamento da prova da virgindade da moça. Se o moço casasse e na noite de núpcia aquela moça não fosse virgem, ele devolvia no outro dia para o pai a moça. E ele era um homem livre para casar de novo. Mas você observa que ele não conheceu essa mulher. Ele não conheceu. Quando ele percebeu que ela não tinha mais virgindade, ele não conheceu ela, devolveu para o pai. No outro dia, a moça estava entregue. Neste caso, o homem pode casar novamente, porque não pode casar em cima de uma mentira. Casamento não é estabelecido uma coisa tão séria. Estabelecer uma união onde tem uma mentira. Aquele casamento não é válido diante de Deus. Tá? Não é válido diante de Deus. Agora, se aquele moço aceitar aquela moça daquele jeito, ele tem que perdoá-la e nunca mais tocar no assunto. Esquece de ficar com ela. Se ele não quiser, ele tem todo o direito de devolver e acabou. Entenderam? Porque aquela moça fez o que antes de casar? Ela prostituiu antes de casar. Por isso que a Bíblia diz lá em São Mateus, por causa de prostituição. E não de adultério. Né? E não de adultério. Quando o profeta, quando você encontra, você pode repudiá-la, mas você não vai encontrar nenhuma passagem na mensagem que o profeta diz, você larga dessa mulher e case com outra. Você não encontra isso. Ele só diz que se o homem quiser, ele perdoa ou repudia ela, mas não diz que ele pode casar de novo. Por falta de revelação, de não aplicar no espiritual, o que aconteceu foi isso. Porque se eles tivessem, então, conhecido, aceitado a abertura dos mistérios, dos selos,
eles teriam conhecido casamento e divórcio. E a igreja não estaria na condição que está hoje. Porque eles pararam lá atrás, ficaram presos àquilo lá. Por quê? Porque Deus, Ele terminou com Laodiceia. Laodiceia é a igreja pentecostal, gente. Laodiceia é a igreja pentecostal. Laodiceia começou com a mulher pregando. E foi uma mulher que fez o movimento no mundo estremecer. Ela casou 3 vezes. Era Amy McPherson, a fundadora da cruzada. Ela casou 3 vezes. Eu tenho a história dela, creio que alguns aqui têm também. Mas era uma grande pregadora. Hoje tem o Templo Angelus, lá em Los Angeles, que é a 8ª maravilha do mundo, né? O Templo Angelus, lá em Los Angeles. Está lá, vai afundar, né? Porque a era terminou lá, e foi lá que o irmão Branham encerrou a era de Laodiceia. Em 1956, ele pregou a mensagem Avivamento Azusa, e lá Deus estava terminando a era. Agora, no espaço de 1956, ele pregou mudança de ministério, ele pregou a junção do tempo. Ele foi mostrando que a dispensação estava encerrando. Ele foi mostrando que Laodiceia estava terminando. Então nós temos que ver que tempo de Deus e tempo do homem são coisas diferentes. Deus dá um tempo para o homem, esse é o tempo de Deus. Depois que termina o tempo de Deus, o homem continua no tempo dele. E quando nós continuamos no nosso tempo, esse é o grande problema, em não conhecer o tempo de Deus. Por isso o Senhor Jesus Cristo disse: eles não conheceram o dia da minha visitação. Eles não conheceram o dia da visitação de Deus. Como foi na primeira, também na segunda vinda, não conheceram a visitação de Deus. E quando o homem não toma conhecimento, ele fica no seu tempo. Laodiceia é o tempo do homem. A palavra é o tempo de Deus. E nós estamos no tempo de Deus, não no tempo do homem. Isso tem uma grande diferença. Isso tem uma grande diferença. Eu quero dispensação significa concessão. Concessão. Na dispensação da plenitude dos tempos. Em Efésios 1:10, Paulo falou. Agora, uma dispensação é o período de tempo durante o qual os homens são provados a respeito da obediência a certa revelação da vontade de Deus. Isso é uma dispensação. Agora, não vou falar de todas elas, mas deixa eu passar as dispensações que houve. A primeira dispensação foi da inocência, no Éden. A segunda dispensação foi da consciência, tá? Consciência depois que o homem caiu. Então foi a segunda dispensação. A terceira dispensação foi pós-diluviana. Essa foi a terceira. Depois vem a quarta, que é a dispensação patriarcal. Começou com Abraão. Depois vem a quinta, a dispensação da graça patriarcal e a dispensação da graça. Depois vem a dispensação da plenitude dos tempos. É essa dispensação que está aqui. Tá? É essa dispensação. Vocês se lembram quando a primeira vez que o povo dispersou foi na Torre de Babel. Se espalhou ao redor do mundo o povo, porque estavam todos reunidos na Torre de Babel. Vocês já leram isto? Lá, então,
construtor da Torre de Babel, Nimrod, estava fazendo uma torre e convergiu todo mundo ao redor daquela torre. E quando eles tiveram as línguas confundidas, eles se dispersaram ao redor do mundo, chamado dispersão. Foram dispersos. Israel, quando ele desobedeceu a Deus, Deus levou Israel cativo para a Babilônia. Foi um tempo também que eles se dispersaram. O profeta Jeremias, ele falou dessa dispersão e disse: os que não foram para o cativeiro morreram na miséria, morreram de doença, morreram de fome, porque a ordem era ir para o cativeiro. Jeremias 28, eu creio. E eles não foram para o cativeiro. Os que não foram para o cativeiro caíram em desgraça. E os que foram para o cativeiro, eles plantaram, colheram e constituíram família na Babilônia, até o retorno da Babilônia. Tá? Então, o que Deus fez? Deus tinha uma ordem, era para ir para o cativeiro. E todos tinham que ir para o cativeiro. Quem não foi, ficou pior do que quem foi. Pode ver que está em Jeremias, está aí por aí afora. Eu li agora, recentemente, isso. Eu tinha até anotado isso. Volta de 30 para frente, até o 34, por aí. Agora, preste bem atenção nisso. A ordem era ir para o cativeiro. E quando o Senhor Jesus começou a pregar, e diz: para onde eu vou, vocês não sabem. Ele disse: ele vai lá para os dispersos, vai para a dispersão, ele vai entre os refugiados por aí. Assim tinham a ideia. Ele disse: para onde eu vou, vocês não podem ir. Eles já logo interpretaram: ele vai entre os dispersos. Mas não era isso que ele estava falando. Ele não ia para entre os dispersos. Ele estava saindo naquela hora, terminando uma dispensação, entrando para outra dispensação. E eles não entenderam aquilo. Por isso eles crucificaram a palavra. Por isso eles morreram no ano 70. E eles estavam certos e conscientes que eles estavam certíssimos com Deus. Tanto é que quando veio a invasão, quando veio o cerco dos romanos, liderado por Tito, eles não saíram da cidade, porque sair da cidade era um livramento deles. Mas eles correram dentro da cidade e foram para o santuário para pedir socorro a Jeová. Eles estavam então indo num lugar aonde Deus já não estava mais. Eles estavam com uma forma de religião, eles estavam crendo numa coisa que já tinha passado, não tinha mais efeito aquilo. Aquilo foi bom no seu tempo, mas quando o tempo acabou, não tinha mais efeito nenhum. Por isso que o Senhor disse para os fariseus: em vão vocês estão me adorando, ensinando os seus dogmas como doutrina para os homens. Era uma adoração vã, uma adoração sem efeito. Deus não recebia aquilo mais. Por quê? Porque o tempo não era mais, já tinha passado aquele tempo. Já tinha terminado aquele tempo. Mas você percebe que o homem nunca aprende. O homem nunca aprende. Ele pode ler as dispersões passadas de Babel, Jardim do Éden, ele pode ver tudo isso, mas chega na hora presente que ele está vivendo, ele não consegue captar aquela hora. Noé foi o único homem que captou a voz de Deus quando o juízo era iminente. Abraão foi avisado antes que Sodoma fosse queimada. Era o tempo de queimar Sodoma.
Então, Deus trata com uma determinada classe de gente quando Ele vai fazer algo grande. Como Ele tratou com Noé, como Ele tratou com Abraão. Pegar um corpo velho de um casal e fazer corpos novos e trazer um filho com 100 anos é algo muito grande. E que Abraão estava esperando por aquilo. Nós estamos esperando por algo tão grande quanto foi com Abraão. Nós estamos esperando este corpo rejuvenescer. Nós estamos esperando esse corpo ser transformados. Corpos transformados. Nós estamos esperando por uma mudança do tempo para a eternidade. Nós estamos esperando exatamente não uma mudança de conduta do homem, não uma mudança para um reino melhor aqui na terra. Nós estamos esperando um novo corpo. Nós estamos esperando um novo céu, uma nova terra, onde habita a justiça. Nós estamos indo para a ceia das bodas. Nós estamos indo arrumando o milênio. Nós estamos mudando deste lugar. Este lugar terá que ser queimado, mas Deus terá que tirar os seus daqui para ser lugar próprio para o fogo incendiar isto. Deus não vai queimar isso aqui enquanto tiver um eleito aqui, mas no dia que não tiver mais eleito aqui, então espere, o fogo será aceso. Pois é, aí você percebe então que a noiva vai embora. Não tenho dúvida disso, que o profeta diz sobre isto. O arrebatamento será tão humilde, será tão simples, tão singelo, que não será percebido. Ninguém verá. Ninguém verá. O que acontece é que as pessoas, ou por comodismo, né, por um espírito de acomodação, ou por orgulho, ou pensar que já tem tudo, ele diz: eu não preciso disto. Eu não preciso disso. E nunca ele avança. Ele faz um pequeno reduto para ele mesmo e trabalha dentro daquele reduto, coloca uma cerca e ele não sai e não deixa também outro entrar. Ele fica fechado ali. Quando isto vem, é quando termina um tempo e Deus parte para outro tempo. Fizeram cerca nos dias passados, entre todas as eras que passaram, quando a era terminou, fizeram uma cerca, e aquela cerca, aquele muro, formou uma denominação e o povo morreu ali dentro. Como os judeus morreram dentro de Jerusalém. Morreram onde não tinha morte, morreram dentro do santuário. Morreram dentro do santuário, gente, pedindo socorro a Jeová para destruir o inimigo. Morrer com a mensagem na mão é muito triste. Morrer com a vida na mão. Morrer com a palavra. Por não conhecer o dia, por não conhecer o tempo da manifestação de Deus. Eles morreram aonde Jeová vinha e pendia atrás do véu, num pilar de fogo, ali estava a glória da Shekinah.
Foi lá que eles morreram. Eles correram, diz o profeta, dentro do templo, pedindo socorro a Deus. Agora, Deus estava lá nas montanhas. Deus tinha saído dali. Não tinha um crente dentro de Jerusalém. Nenhum. Estavam todos fora, porque conheceram o tempo e conheceram a hora deles refugiarem. Eles estavam conhecendo o tempo de Deus e não o tempo do homem. O tempo do homem naqueles dias era a lei de Moisés, mas o tempo de Deus naquele dia era o Espírito Santo agora vivendo em outro templo, vivendo no homem. Amém? Então vamos ler a Bíblia então, São João capítulo 12. Jesus anuncia o fim de uma dispensação. (24, 12 e 24). Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora a minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isto vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e outra vez glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que a tinha ouvido dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse: não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Senhor Deus, aqui está tendo o anúncio que uma era está encerrada, uma dispensação está terminada, e o Senhor não estaria mais com eles. O Senhor estaria em outro lugar que eles não compreendiam e nunca entenderam pela mensagem, pelo evangelho que estava sendo ensinado a eles. Pai, ele anunciou, eles disseram: é um trovão, um anjo falou. Cada um tinha uma interpretação do que estava acontecendo, mas era a voz do Senhor falando. E quando o Senhor falou, aquela voz não foi entendida pelo povo, mas entendida pelo filho que estava ali. A voz do Senhor, dos 7 trovões, não é entendida pelo povo, mas é entendida pelo filho que está aqui na terra. Pai, nós queremos entregar a Ti quando pedimos que o Espírito Santo nos instrua nesta manhã, no nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos.
Então, vocês viram aqui que houve um trovão, e o irmão Branham disse que ali estava terminando uma era. O profeta disse, uma era estava terminando. Ele estava abrindo outra era. E eles continuaram na era que estava encerrada. Por isso, eles foram para a matança através de Roma e Tito os matou. Agora, aqueles que tinham captado o que estava acontecendo, uma meia dúzia continuaram ali e depois subiram para o Pentecostes. Agora eles estavam entendendo a profecia de Joel, que dizia exatamente o que Pedro disse. Quando Pedro viu aquilo acontecendo, e um sinal desceu entre eles, um pilar de fogo repartiu entre eles. Então ele entendeu que aquilo era o que Joel tinha profetizado há muito tempo passado, há quase 1000 anos no passado. Joel tinha, e quando aquilo aconteceu, Pedro estava atualizado com o momento, com a hora. Vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui foi uma mudança de dispensação. Como que ela mudou? Quando o pilar de fogo desceu na congregação, Deus tinha mudado aquela dispensação. E quando o pilar de fogo veio, agora nos nossos dias, Deus estava mudando a dispensação. Deus deu uma oportunidade para os pentecostais. Em 33, lá no Rio Ohio, ainda estava queimando o fogo pentecostal. E os pentecostais patrocinaram as reuniões do profeta e viram o que estava acontecendo ali. Mas nunca eles descobriram que aquilo que estava acontecendo era o próprio Deus. Porque a primeira coisa que Deus fez, Deus veio para os pentecostais. Sim, ele veio para os pentecostais. Porque o irmão Branham foi enviado para os pentecostais. E Cristo estava naquele ministério. E eles rejeitaram, porque o irmão Branham os corrigiu de mulheres pregadoras, de vestes e de línguas estranhas sem interpretação e de dons fora de ordem. A palavra veio para colocar os pentecostais em ordem, para receber a palavra. E por que eles não receberam? Porque eles não entraram em ordem com a mensagem do profeta. Não entraram em ordem com a mensagem que Cristo tinha enviado. E eles ficaram fora de ordem. E Deus passou por cima deles. E até hoje eles não viram que Deus enviou um profeta. E por que eles não viram? Porque eles morreram. Eles tiveram uma oportunidade. Eles tiveram uma chance. E Deus enviou entre eles a palavra. E a palavra foi rejeitada. Por quê? Porque a coisa estava tudo fora de ordem. Pregadores ficaram famosos. Anunciavam um pregador no púlpito, como anunciam um grande ídolo, um astro do cinema, um astro da televisão. E falava, aqui, agora, conosco está o magnânimo, o grande, o poderoso, fulano de tal. E anunciava e saía correndo, ficava diante do povo, vou aplaudir ele em pé. É isso que estava fazendo. É isso que o profeta condenou. Apresentar o homem como um grande vulto diante do povo. Assim tinha chegado o movimento pentecostal, através de Allen e tantos outros naqueles dias, né? Oral Roberts e tantos outros que estavam na crista, né? Estavam na crista porque a palavra estava na terra. Eles eram apenas caronistas daquele grande avivamento do irmão Branham. A grande unção estava na terra,
a grande unção estava sobre o profeta, e eles estavam ali usufruindo daquilo, mas eles não tinham aquilo que eles estavam usufruindo, eles estavam vivendo dos recursos daquela fonte, mas eles não estavam naquela fonte. Eles estavam vivendo o recurso da árvore, mas não eram parte daquela árvore, porque a árvore estava, a palavra estava aqui, e eles estavam usufruindo daquilo. As pessoas usufruem da mensagem, usufruem das bênçãos da mensagem, usufruem das revelações que o profeta trouxe, mas só isto e nada mais. Usufruir é uma coisa, vivê-la é diferente, tomá-la para si. Eu posso ser beneficiário de alguma coisa, mas não tê-la comigo. Aquilo me beneficia, aquilo me ajuda, mas aquilo não é meu, é apenas um benefício que eu recebo. Amém? Mas agora nós não somos apenas um beneficiário disto, nós somos partes disto aqui, desta palavra, amém? Que é diferente de como o pé de laranja enxertado e os galhos que são enxertados ali, vive daquele pé de laranja, mas nunca está na raiz da laranjeira. Se um dia aquela laranjeira produzir, vai dar a safra que estava na raiz. Agora, tem muitos outros frutos cítricos usufruindo dela, mas não foi gerado por ela, não estava na raiz dela. Muitos usufruíram do grande avivamento do irmão Branham, mas não sabiam o que estava acontecendo, estavam vivendo somente daquilo. Tipo de um parasita, né, que vive da própria árvore. Agora, o que estava acontecendo é que, quando a palavra foi colocá-los em ordem, eles não aceitaram. Agora eu quero que vocês entendam o que estou passando aqui. Por quê? Porque a dispensação dos dias do Messias terminou com um trovão. E a dispensação das 7 eras da igreja também termina com trovões. Ali terminou a dispensação de Laodiceia. E Deus mudou o quadro. E quem continua lá atrás dizendo que nós estamos ainda em Laodiceia, Laodiceia é um tempo, sim. Laodiceia é um tempo do homem. Laodiceia é um tempo das religiões. Laodiceia é um tempo das grandes denominações, de prosperidade. Laodiceia é um tempo corrupto. Laodiceia é um tempo perverso. Laodiceia é isso que o mundo tem apresentado, quando a política e a igreja estão caminhando juntos nesta hora. Tinha que unir novamente isto, a igreja enterrada até o pescoço na política, como tem acontecido. Isto é Laodiceia. Agora, veja bem, isso é o tempo do homem, mas o tempo de Deus está exatamente quando o anjo pôs um pé na terra, outro no mar, levantou a mão direita e disse: e o tempo não será mais. Agora, é o tempo de Deus, a abertura da palavra. Esse é o tempo de Deus. Essa é a dispensação desta hora, chamada a dispensação da noiva. 183 do terceiro selo. Será que o povo tem captado isto? O que nós entendemos por avivamento? Poxa vida, o povo tinha um avivamento no país de Gales, e o povo não sabia. O irmão Branham disse que nos dias do avivamento de Gales, as instituições de doentes mentais superlotaram, porque o diabo estava querendo chamar a atenção do povo para um acontecimento.
nos dias do avivamento de Gales, não tinha espaços, as pessoas ficaram loucas e foram parar nas instituições de doentes mentais. O diabo estava desviando, fazendo uma cortina, tirando a atenção do povo para aquele acontecimento. Tem muitas notícias que enquadram exatamente com a profecia. A eleição agora na América, os terremotos têm acontecido, o levantar nesta hora da China, agora a discórdia que está acontecendo entre a América e a Rússia, e vem uma série de acontecimentos, mas quando acontece alguma coisa relevante, é para tirar a atenção do povo para um acontecimento espiritual. Sempre isso aconteceu. Quando Deus está prestes a fazer algo grande, algo acontece para tirar a atenção do povo. E hoje o que tem mais é isso. Agora, isso não enquadra conosco, mas não sai aí tantas coisas. A tecnologia não tem tirado a atenção do povo. Eu sempre falei isso. O celular, uma ferramenta para ser usada em benefício próprio, é como você pegar uma arma e em vez de você matar o inimigo, você aponta para você. E aperta o gatilho, a arma que era para te defender, te matou. Quando é uma ferramenta para o nosso próprio benefício, então as pessoas virou entretenimento. As pessoas passam horas em cima daquilo, conectadas com aquilo, anda na rua digitando, quase arrebenta a cara nas paredes por aí, que está digitando, recebendo mensagem, passando mensagem. É isso que acontece? Agora sai caçando Pokémon por aí também, não é isso? Essa febre toda. Então o diabo sempre tem uma arma, o diabo tem uma Disney, para você ir lá, ficar um mês queimando dinheiro lá na Disney World. O diabo tem tanto entretenimento, tem televisão, e tem um Facebook, e tem tanto entretenimento para desviar sua atenção. Agora, se você começar a se atualizar e ficar perito em tecnologia, você não vai ter tempo para orar, para ler a Bíblia, para buscar a Deus, e entrar no meio do mato e passar um dia na presença de Deus para ouvir o céu falar com você. Então, ele sempre tem uma maneira de tirar a atenção das pessoas. Quando um pastor, ele falou assim, olha, eu vou ser político para ajudar a igreja, ele ali está morrendo, ou vou comprar uma fazenda, vou comprar um sítio para dar lazer para a igreja, né? Aí ele vai tirar o tempo dele de cuidar do povo de Deus e vai cuidar do sítio, vai cuidar da fazenda, vai cuidar da sua fábrica, vai cuidar dos seus negócios. Não dá para misturar vida secular com a vida do ofício do ministro. Ele tem que ser um homem dedicado a Deus. Ele não foi levantado para ir em eventos, em jantares. Ele não foi levantado para frequentar reuniões sociais. Ele foi levantado por Deus para cuidar das almas dos filhos de Deus, para alimentar o rebanho, para orar, ler e meditar na palavra e pôr pão na mesa para a igreja. Amém? Para isso ele foi levantado. Agora, quando ele acha que tem um dinheirinho a mais e pode começar a fazer compra por aí, tem os seus negócios, né? Todo pastor que se meteu em negócio, a igreja dele pereceu. Pereceu. Deixa eu ler isso aqui, senão o tempo passa, eu não leio. A noiva ainda não tem tido um avivamento.
ainda não tem havido nenhum avivamento ali, nenhuma manifestação de Deus para sacudir a noiva ainda. Estamos esperando isso. E serão necessários estes 7 trovões desconhecidos ali, para despertá-la novamente. Vejam, sim, Ele os mandará. Ele o tem prometido. Amém? Ele está dizendo, o que vai despertar a noiva são 7 trovões. Como que eu posso deixar a minha igreja alheia a estes trovões? Se aqui tem uma ordem para despertar a noiva, Deus não tem outra maneira. Ele vai despertar a noiva com 7 trovões. Ele não vai usar outra ferramenta. Ele não vai usar outro recurso, outro meio. Deus tinha um recurso na terra. O recurso de Deus na terra era a sarça ardente lá no Monte Horebe. Deus tinha um recurso nos seus dias. Nos dias de Noé, era uma arca que Noé estava construindo. Deus envia o seu recurso. E o recurso de Deus é tão contrário e parece ridículo. Uma arca para salvar o mundo. Você parou para pensar, irmão, se uma arca para salvar o mundo? Sabe que cabia todo mundo lá dentro? Cabia o mundo inteiro dentro da arca? Mas a arca era uma via de escape. Noé pregava e apontava, ela está aqui, ó. Isso aqui te salva. Mas Deus é soberano e sabia que tinha uma geração perversa que não iria receber a mensagem. A arca era muito grande, mas só coube 8 pessoas dentro dela, o resto ficou cheio de animais. A mensagem é muito grande, a mensagem é tão grande, não houve nada maior do que a mensagem desta hora, mas cabe pouca gente nela. Cabe poucas pessoas na arca. Amém? Esta arca é a mensagem. Ela é muito grande. Ela está ao redor do mundo. Ela é a palavra em toda a sua plenitude. Ela é a palavra em seu poder. Ela é a manifestação de Deus encarnado. Mas cabe muito pouco dentro dela. Tem uma maneira de entrar por esta porta. Tem uma maneira provida por Deus. E você só entrará nesta arca, nesta mensagem, pela porta que Deus proveu. Outra porta não vai dar certo, meu amigo. Amém. Tem tantas portas aí. Mas a arca tinha uma porta só. Não tinha porta pelos fundos. Tinha uma porta só. Ou entrava por aquela, ou morria afogado. E aquilo foi a maneira que Deus proveu uma arca, um pregador como Noé. Deus proveu um profeta para abrir o mar vermelho, para falar com a natureza. Aonde saiu aquilo? Aquilo brotou lá no arbusto. Quem era a assistência de Moisés? O povo que estava ali para ver aquela sarça em chama, aquela sarça pegando fogo. E Moisés, quando começou a aproximar, então soou um trovão. A voz de Deus é um trovão. Soou um trovão lá no Monte Horebe. Moisés, tire os sapatos, porque você não sabe o que está aqui. Esse terreno é santo. Este lugar aqui, Moisés, não pode aproximar de qualquer jeito, não. Tem que aproximar desta maneira. Tira as sandálias, Moisés. Moisés tirou as sandálias e foi caminhando para aquela sarça. E quando ele aproximou dela, a voz então veio: eu estou te enviando para libertar o meu povo. Não tinha ninguém para ver aquilo.
não tinha jornal noticiando, não tinha um satélite jogando imagem ao redor do mundo daquele acontecimento. Deus tratou com o seu profeta lá no deserto, longe do público. Deus trata conosco longe do público, longe do mundo desta hora. Amém. A mesma luz da sarça ardente é essa que está conosco nesta manhã. Aleluia. A mesma luz da sarça ardente é essa que trouxe esta mensagem. E Deus trovejou. Deus trovejou no Quênio Sabino. Deus falou no Quênio Sabino que até a montanha se derreteu diante de Deus. Amém. E o Alasca quase afundou naquele dia. Amém. Por quê? Porque Jeová estava falando. E Jeová está falando de novo. E as rochas se arrebentarão de novo. Amém. Porque Jeová está trovejando para o seu povo nesta hora, abrindo esses mistérios e preparando a noiva para ir ao encontro dele. Aleluia. Louvado seja o Senhor. 7 trovões trará fé para o rápido. Aí vai falar, então a coisa vai ser de arrebentar, vai ser de pé de vento, vai ser de grandes tsunamis. As igrejas vão se abarrotar de gente, porque quando soar os 7 trovões, a noiva vai ser sacudida, ela sairá por aí e vai abrir os olhos dos cegos, levantar os mortos, curar os paralíticos, e vai ser uma coisa que vai incendiar o mundo. Elias entrou na caverna. Qual a primeira coisa que aconteceu com Elias? Veio um terremoto. Deus não estava no terremoto. Veio um pé de vento quebrando as penhas. Também, ele não estava naquele pé de vento. E Elias olhou, não está nessa ventania, não está nesse terremoto. Um fogo fulminante não estava naquilo. Mas depois Elias, ele escuta uma brisa mansa. Aí Elias pegou, fez o quê? Puxou a capa e cingiu, porque Deus estava naquela brisa mansa. A mensagem é uma brisa mansa. As pessoas estão esperando grandes eventos, como diz um certo ministro, que vai fundir um batismo coletivo na noiva. Diz que vai vir um batismo coletivo. E se eu disser para você que esse batismo já veio? E se eu disser que ele é a brisa mansa, o vento suave que atingiu a caverna de Elias? E se eu disser para você que ele é o fogo no arbusto lá no Monte Horebe? Amém? Ele está escondido do mundo. Ele está escondido dos grandes movimentos. Ele está tratando com um homem que Deus colocou, que o mundo rejeitou. O mundo rejeitou Elias. O mundo rejeitou João Batista, era o mesmo homem. Era Elias. O mundo rejeitou os profetas. O mundo rejeitou os mensageiros. Nunca houve uma aceitação do mundo quando vem uma mensagem. Sempre uma rejeição. Agora, se nós esperarmos que vai vir um batismo coletivo e vai sacudir a noiva, não é isso. O trovão soou. E eles disseram, o anjo falou, é um trovão, vai chover, é uma tempestade. Jesus disse, um anjo não falou e nem uma tempestade. Esta voz veio por amor de vocês, não amor a mim. Tá? Então, estava encerrando uma dispensação e um trovão soou, colocando fim naquilo, abrindo outra. E aquele trovão, depois
de alguns anos, 40 anos mais tarde, um pouco menos, aquele trovão teve o seu resultado. Lá no templo em Jerusalém, quando todo aquele povo morreu, por não ter ouvido o suar daquele trovão. Deixa eu continuar aqui agora. Agora veja isso aqui, ó. Bom, Walter, veja isto. Eu apenas... deixa eu voltar aqui, para aí. Não. Agora ela estava morta. Agora, se as igrejas se esquecessem de seus credos e de seus dogmas, a palavra dogma devia colocar a palavra dogma dentro da igreja e pôr a interpretação dela por baixo, né? Porque as pessoas não sabem o que é dogma. Vamos citar um dogma aí, bem frajolo mesmo, para você entender, né? A ressurreição em 1950 da Virgem Maria, sabe disso, não sabe? Ela foi para o céu em 1950. Foi o ano que eu nasci. Esse é um dogma romano, eles creem nisso. O dogma é quando a pessoa traz uma coisa como essa. Por exemplo, um dogma é a comunhão dos santos. A comunhão dos santos. Mas a comunhão dos santos que morreram com a gente aqui, é isso? Essa é a comunhão. Porque nós temos comunhão aqui, nós estamos em comunhão nessa hora, ouvindo a palavra, mas a comunhão que a Igreja Católica ensina é que o santo fulano de tal pode te ajudar. Então isso é um dogma também, que é tido como doutrina. Ele chama até isso de dogma mesmo, né? E as igrejas são cheias de dogmas. O dogma da igreja presbiteriana é água na cabeça e profissão de fé, não crer no batismo por imersão. Isso é um dogma. É isso? O dogma da igreja, acho que é a igreja batista, não, igreja, acho que é metodista, é isso mesmo. Uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez salvo, você foi salvo, aí você sai por aí e vira um saci, sabe? Você vira um capeta aí no mundo, mas você está salvo. Você foi salvo já. Essa é a ideia. É uma loucura, né? É o que ensina por aí. Por isso que lá perto da minha casa tem uma grande igreja presbiteriana, grande mesmo, puxa vida, até comprar aquele prédio e congregar lá. Bem na rua que eu moro, na esquina assim. Moçada, passa por lá um dia de culto, pra você ver só. Então, pior do que os católicos. O principal dogma, a doutrina da Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade é um dogma. Então, quando fala, o profeta bate nisso o tempo todo. O que era o dogma? Os fariseus estavam cheios de dogma. Quando a palavra veio, eles rejeitaram a palavra, trocaram a palavra pelo dogma. A igreja troca a palavra pelo dogma. Então, dogma, unicamente tomassem a Bíblia e pleiteasse a promessa, então isto efetivamente viria a eles. Mas vejam, Jesus disse, vós, com vossas tradições invalidastes a palavra de Deus. Bem, é o mesmo hoje. Como a Eva espiritual, veja, a noiva espiritual de hoje, assim chamada igreja, ela toma a palavra de Deus, porém não a aceita. E ela aceita dogmas. Ao invés disto, por isso a palavra não tem efeito para ela. Vejam, porque trata de injetar seus credos com a palavra, isto não funciona. Agora, o que necessitamos hoje? O profeta diz assim, o canal entre você e Deus não pode ter nem um obstáculo para interromper essa comunhão entre você e Deus. Disse, esse canal tem que estar limpo.
Se a mulher corta o cabelo, esse canal está sujo. Se a mulher pinta a cara, esse canal está sujo. Se você não é dizimista, esse canal está sujo. Se você tem qualquer coisa amarga no seu coração e não tem uma comunhão plena com os irmãos, de amar o irmão com seus defeitos, esse canal está sujo, porque o amor divino é o maior poder que Deus deu à igreja, é o amor divino. Aí o profeta fala, você tem que limpar esse canal, não deixar nenhuma dúvida ali, não deixar nenhum arrazoamento, nada. Você tem que ser esse canal limpo entre você e Deus. Se tem um dogma, o canal está sujo. Se tem essa doutrina da Trindade, o canal está sujo. Então, veja bem, esses dogmas interrompem a palavra de atuar em nossa vida. A palavra não é mais efetiva, porque ela não pode chegar a nós, porque nós colocamos algo acima da palavra. Tudo que está na palavra que você nega, você está pondo acima da palavra. Isso é o que tem matado a igreja hoje. Estão entendendo? Vou falar de um homem agora aqui, muito inteligente, sábio, um grande teólogo, foi administrador no Mombrana. O nome dele é Moore. Ele era pastor na cidade de Shreveport, em Louisiana. Eu apenas continuo lendo isto aqui. Arauto de sua vinda. Era o nome do jornal. Na manchete, necessitamos de um profeta para retornar. A manchete do jornal, arauto de sua vinda. Necessitamos de um profeta para retornar. Necessitamos de um profeta para retornar. E suponho que quando ele vier, eles não saberão nada sobre ele. Apenas, sempre tem sido dessa maneira. Veja você, necessitamos disso. Tudo a respeito do que você fala. Necessitamos de um profeta para retornar, o qual trará a palavra do Senhor destemido. E o irmão Branham não era destemido. E o irmão Branham não estava trazendo a palavra do Senhor. Cremos que a Bíblia prometeu. O jornal que era do irmão Moore, que era de maior circulação na América, ele era administrador do irmão Branham. O irmão Branham pregou muitas vezes no Tabernáculo Vida, e ele estava falando, precisamos de um profeta para retornar, e a Bíblia promete isto. Agora, eu conheço o irmão Moore, e os outros, eu como em sua casa, tudo mais, ele é o editor. Ele é um homem fino, que anda de sapato de couro, creio, um dos melhores companheiros, mas veja, ele sabe que necessitamos disso. E a irmã Moore, uma das melhores e mais finas, pobre, pequena companheira, eles têm se sacrificado. E a revista é uma das melhores que há no campo, na minha opinião, é o arauto de sua vinda. Mas você encontra que eles continuam detonando isso. Necessitamos de um profeta, necessitamos de um profeta, vem? Que coisa é a respeito disso que eles falam? Necessitamos dos 7 trovões. Os 7 trovões vai trazer o grande avivamento, o batismo coletivo. Necessitamos dos 7 trovões. Os 7 trovões ainda não falaram suas vozes, então os selos não estão revelados, porque os 7 trovões revelam os mistérios dos 7 selos. E os 7 selos é a pessoa de Jesus Cristo.
Então, estão esperando pelos 7 trovões e por esta fé de rápido. O irmão Moore, ele sendo um unicista e sendo um teólogo, junto com o profeta, administrador do profeta, vendo o pilar de fogo pendido sobre o irmão Branham, vendo o pilar de fogo descendo na congregação, vendo mortos sendo levantados, esquilos sendo criado, tempestades sendo parada, e ele está dizendo, precisamos de um profeta para trazer palavra por palavra para nós. Ele estava diante do profeta, ele estava vendo a palavra ressoar pela boca do profeta, mas o que estava acontecendo com o irmão Moore? Ele não viu que Malaquias 4 estava diante dele e do seu povo. E não sei como terminou, se ele chegou a ver mais tarde. Mas nos selos, o profeta está falando em 63, não tinha visto ainda. Portanto, precisamos de fé para o rápido. Eu digo, eu tenho esta fé. Você tem? Onde ela está? Ela está exatamente agora aqui, nesta palavra. Na promessa. Onde está essa fé de rápido? Na tua alma, no teu coração. Se você alega ter o batismo do Espírito Santo, então você tem que ter esta fé. Porque o batismo do Espírito Santo neste tempo te dará fé para o rápido. E só os eleitos recebem o Espírito Santo neste tempo e mais ninguém. Há 2 marcas, a marca de Deus, que é o Espírito Santo, e a marca da besta. Um dos dois o mundo está tendo agora. Então isso está aqui. E por que não acontece o rápido? É a mesma pergunta dos fariseus que fizeram para o Senhor Jesus. Se você é o que diz, então faça isso diante de nós. E Jesus não fez. Se tu és o Cristo, o ladrão disse, então tire eu da cruz. Bateram na cabeça dele com uma cana, trocava aquele porrete de mão para mão, e dizia assim, agora profetiza quem foi que te bateu. Isso foi lá no tribunal do julgamento. Ele não abriu a boca. Agora Deus estava ali, ele não podia parar com aquela coisa toda, ele não podia abrir a boca e dar um assopro ali e desaparecer todos os seus inimigos diante dele. Ele podia mandar um terremoto, mandar um pé de vento, fazer qualquer coisa, descer fogo do céu, como fez nos dias de Elias. Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu, o fogo descia e consumia 50. Chegava outro e dizia assim, olha, o rei quer te ver, vai atender o rei. Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu. Agora quando chegamos lá, clamando, de joelhos, dizendo, ó servo do Senhor, seja misericordioso comigo. Já morreu dois grupos de 50, eu sou o terceiro agora. Eu estou aqui, homem de Deus. Por favor, o Senhor poderia descer comigo para atender o rei? Ser misericordioso, ser clemente comigo. Aí, Elias desceu e atendeu. É a maneira que eles estavam aproximando da palavra, é a maneira que aproxima de um culto, é a maneira que aproxima desta Bíblia, é a maneira que aproxima da mensagem. Se você se aproximar de maneira certa, é certo que Deus irá falar. Amém. Tudo é a maneira que nós aproximamos. A maneira que você está na igreja. Você está na igreja para dormir, ficar alheio ao culto, ficar alheio ao que está acontecendo. O culto termina, você sabe menos quando começou, porque está alheio, está com outra coisa na cabeça. Você tem que investir todo o seu coração e alma quando a palavra está sendo pregada. Isso vai trazer um resultado em sua vida que você jamais pode imaginar. Agora, você vê,
Então, se a fé de rápido aqui, pastor, abre as asas e vai embora. Fique tranquilo, vai chegar a hora para isso. Vai chegar a hora que a sepultura não vai segurar ninguém mais. Vai chegar a hora, e eles não sabiam que no terceiro dia não tinha nenhum demônio no inferno, em tormento. Aqueles demônios que crucificaram o Senhor Jesus, aqueles que caíram do céu, aquela terça parte dos anjos, aqueles que foram sodomitas, aqueles que estavam lá nos dias de Noé, estavam ali na crucificação. Eles eram judeus, judeus de nação, judeus de raça, mas não era Israel de Deus. Israel é aquele que nasce de novo. Você é o Israel. Você mudou, você não é Jacó, você é Israel, você é um príncipe, amém. Você não é Jacó, você é Israel. Israel nasceu de novo, Israel é príncipe. Vejam bem, esse é o homem novo, essa é a mudança que houve, a transformação. E eles estavam ali. E todos os demônios estavam reunidos. Nos guardas romanos em Roma, nos judeus, era demônio para dar com pau. Era demônio que saía pelo ladrão. Mas de manhã, tinha um anjo como um relâmpago, que estava assentado em cima da sepultura. A sepultura estava vazia. E os panos que envolviam o seu corpo estavam lá num canto. Alguém deteve aquilo? Alguém segurou aquilo? Pôncio Pilatos, Anás, Caifás, Herodes, César? Ninguém! Porque eles não podem ir além daquilo. Aquilo estava em outra dimensão. Eles só podiam ver a sepultura vazia. Agora o diabo, como é um camarada que não vale nada, o diabo, como ele é perverso, agora ele vai e injeta uma notícia em Jerusalém. Vamos fazer isto. E tem mais, vocês podem divulgar isso, que nós vamos defender vocês. Nós vamos guardar vocês livres da morte ou de punição. Mas diz que vocês dormiram e os discípulos roubaram o corpo dele. E até hoje os judeus estão crendo nisso. Crê numa mentira, mas não crê na verdade. Até hoje eles creem nisso, diz a profecia. Eles creem nisso até hoje. Então, a fé de Rápido e os 7 trovões está exatamente com o eleito. Fique descansado. Descanse na palavra. Repouse na palavra. Porque uma coisa eu vou lhe dizer. Que quando aquilo acontecer, você será despertado. Está só aguardando a hora. Jesus não saiu no primeiro dia, nem no segundo, no terceiro. Assim dizia a palavra. Na hora do rápido, no momento, esta fé, ela vai explodir no eleito. Amém? Ela está aqui. E o que está provocando isso? Abertura da palavra. Os 7 trovões, desconhecido, que está sacudindo o eleito. Você está sendo sacudido agora mesmo. Amém? Você está sendo sacudido. Gales não sabia que tinha um avivamento, mas o homenzinho tinha um avivamento. O mundo não sabe que está tendo um avivamento. Eu sei que está tendo um avivamento agora. Amém? Porque aqui está a palavra que provoca o avivamento. Amém? Aleluia. Eu não sei se eu vou conseguir terminar o assunto aqui, mas vamos lá. É isso mesmo. Como Jesus Cristo disse em João 14:12, isso sucede outra vez. Ele falou isto também em Lucas, quando ele disse, como foi nos dias de Noé,
como Deus se manifestou em um homem. Nos dias de Noé, Deus se manifestou em um homem e disse quem estava atrás dele. E o que Sara fala Noé, mas aqui é Abraão, não é isso? Está dizendo aqui, isso sucederia outra vez. Ele falou isto também em Lucas, quando ele disse como foi nos dias de Noé, como Deus se manifestou em um homem e disse quem estava atrás dele. E o que Sara fez riu na tenda. Todas estas escrituras de Malaquias e as demais predisseram o que sucederia nos últimos dias. Hebreus capítulo 4 disse, quando a palavra voltasse. Malaquias 4 disse que ela voltaria por meio de um homem. Hebreus 4 disse, a palavra de Deus discerne os pensamentos e as intenções do coração. A palavra voltaria em um homem, e a palavra voltou num homem chamado William Branham. E eles podem ver isto em andamento e lhe dão as costas, suas tradições escondem isto e tornam isto sem nenhum efeito. Bem, estamos exatamente aqui. Isto é tudo. Você sabe, ele poderia fazer a mesma coisa hoje. Poderia vir à cena e fazer as mesmas coisas que fez no passado, como ele disse que faria. Ele prometeu fazê-lo. Ele prometeu que o faria. E se ele faria essas mesmas coisas, o mensageiro de Laodiceia deve fazê-lo. Ele diz que faria as mesmas coisas. Esse homem faria as mesmas coisas que ele fez, João 14, 12. E ele disse, o mensageiro de Laodiceia irá fazer o que ele fez. Agora ele disse, então, se a igreja de Laodiceia vir estas coisas, fará exatamente como fez a igreja hebreia no princípio. Não importa quão perfeitamente isso seja vindicado. Eles fariam isto de qualquer modo. Que coisa. Agora diz que voltaríamos. Nós voltaríamos à palavra original e se manifestaria segundo a promessa para restaurar a fé original novamente. Ele disse que Deus viria novamente através de um homem. Quem foi Deus na terra? Foi Noé. Quem foi Deus na terra? Foi Abraão. Quem foi Deus na terra? Moisés. Amém? Até que veio o Deus perfeito, que não nasceu pelo instrumento da sexualidade, que nasceu, que veio pela palavra, o único, o unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse veio ser a cabeça de Noé, a cabeça de Moisés, a cabeça de Josué, a cabeça dos profetas, era ele, amém? Ele era a cabeça que veio do final da dispensação do Antigo Testamento. Ele foi a cabeça, os demais formaram o corpo de trabalho, os demais formaram a base, mas ele era a cabeça, e a cabeça é perfeita. Ele não podia morrer, ele não era morte, ele era somente vida, a morte não estava nele.
ele era a cabeça, ele não podia vir por uma via de morte, uma via de mentira, como foi no Éden, ele tinha que vir pela via da palavra, e ele, durante as 7 eras da igreja, ele foi em parte cada mensageiro, mas no final, ele a cabeça viria novamente, ele viria sobre este corpo, e quando a cabeça tomasse este corpo, esse corpo e a cabeça seriam a mesma coisa, amém? Então aí está a palavra, dos pés ao alto da cabeça, a palavra em sua plenitude. Por isto, que no final do Antigo Testamento veio o perfeito, no final das eras veio o perfeito. Primeiro ele toma um homem, depois do homem ele toma o povo. Primeiro foi Noé, depois os de Noé. Primeiro foi Moisés, depois o povo. Primeiro foi Josué, depois o povo. Amém? Primeiro é o homem, depois o povo. Ele não tratou com Israel lá no Egito, ele tratou com Moisés fora do Egito. Ele não tratou com o mundo, tratou com Noé, e Noé tratou com o mundo. Ele veio e tratou com Malaquias 4, um homem, Deus sendo um homem na terra, como foi Moisés no Egito. Ele veio e tratou com o irmão Brana, o homem. Agora com quem que ele está tratando? Com o povo, amém? Está tratando com o povo que ele enviou sua palavra. Era Deus no homem, Deus no povo, amém? As mesmas obras que Deus realizou pelo homem, ele realiza pelo povo agora, amém? Deus nunca irá mudar este método, ele vai sempre usar este método, o homem primeiro, depois o povo. Se o homem primeiro, depois o povo, eu sou parte do povo. Você é parte do povo. Se você é parte do povo de Abraão, você tem recebido isso. Se você é parte do povo de Leão Brana, você tem recebido isso. Eu não tenho dúvida que isso está acontecendo agora mesmo, nesta manhã, nesta igreja aqui. Aleluia! Louvado seja Deus! Glória a Deus! Tem jeito não. Segundo selo, cento. Que coisa. Havia uma coisa aqui. Eu tomei aqui o terceiro selo, 183. Para os 7 trovões. Segundo selo, no mesmo parágrafo, 183. Diz assim: mas nos últimos dias, ao soar. Apocalipse 10:7. Ele disse: os mistérios de Deus serão consumados nos últimos dias, ao som do 7º anjo. Malaquias 4 diz que ele enviaria Elias antes que o dia terrível viesse sobre a terra, quando ele queimaria tudo como forno. Ele restauraria e traria de volta os filhos à fé dos pais original, apostólica, fé pentecostal, a qual ele prometeu que seria restaurada. Agora, isso é o mais claro que as Escrituras podem dizer. Agora está prometido, e se nós estamos nos últimos dias, algo tem que acontecer. Está acontecendo e nós estamos vendo. Amém? E veja, agora, uma coisa, Joel falou de 4 animais: gafanhoto, pulgão, locus, taruga. O mesmo demônio que comeu a árvore. Depois você pega cavalo branco, cavalo preto, vermelho, preto e amarelo. É o mesmo demônio. Aqueles 4 animais de Joel
está representado nesses cavaleiros, branco, preto, vermelho, amarelo. No mesmo jeito. Aí Deus chega no final da era, ele pega 3 mensagens. Ele toma Lutero, Wesley e traz até os pentecostais. Quando chega nos pentecostais, sabe o que acontece? O cavaleiro do cavalo amarelo cavalga de novo e engana o mundo inteiro para o concílio ecumênico. Levantará as 2 bestas, Apocalipse 13, América, Apocalipse 17, Roma, besta da terra e besta das águas. Levanta-se as 2 bestas para esse grande concílio que está se consumando agora. Mas o profeta disse que a noiva não estará aqui quando isso for consumado. Amém. Mas você entende que depois desses 4 animais de Joel, o Senhor diz: eu restaurarei tudo que esses animais comeram? Quando chega nos 4 animais, Deus envia a promessa de Joel. Estão entendendo? A promessa de Joel, que restauraria tudo que esses animais comeram e devolveria esta árvore novamente em plenitude no jardim. No jardim. Então a porta seria aberta e os querubins colocariam a espada na bainha, porque o sangue abriu o caminho e cada eleito entra para o jardim. Amém? Portanto, quando isso está ocorrendo, esses 4 animais que vêm são os mesmos lá de Joel. No final, o que ele faz? A árvore está comida. Mas Deus envia Malaquias 4, um homem, que representa o segundo Adão. O primeiro Adão caiu, o segundo Adão levantou a raça adâmica caída. E agora esse mensageiro vem e faz o papel do segundo Adão, fazendo o quê? Restaurando o que estava destruído lá no Éden. Ele vem e restaura toda a palavra. Este homem, chamado William Branham, era Deus nele. E quando ele sai de cena, Deus o tira de cena, ele diz assim: eu estou saindo de cena, porque outro vai tomar o meu lugar. Esse outro que tomou lugar está aqui, é Cristo, é o Senhor manifestado em sua palavra. Amém? É Deus em carne humana, não no homem agora, mas no povo. Amém? Deus abençoe em nome do Senhor.